Hoje eu quero falar contigo, que tem de 25 a 30 anos de idade, que não construiu patrimônio ainda na vida, que não tem uma reserva de emergência, que não tem uma clareza do que vai fazer para ter patrimônio, para passar conforto para sua família, que não tem perspectiva de vida, às vezes tem um serviço ali, mas não te sobra dinheiro, tu não guarda dinheiro. Então hoje eu quero falar com você que tem essa faixa etária de 25 a 30 anos. Passou disso, cara, você tem que acordar o mais rápido possível para a vida. O que acontece? Eu falo isso por quê? Porque eu passei por esse processo, né? Eu cheguei num momento da minha vida que eu já estava completando praticamente 30 anos de idade. E, cara, eu olhei assim pro lado e realmente eu não tinha nada, né, construído ainda. Eu tinha mal uma motinha, morava ali em favor, na casa da minha mãe, e não tinha construído patrimônio nem nada significativo. Então eu decidi acordar pra vida. E assim, cara, a gente se fala muito nessa questão de perspectiva de vida, e tudo começa na mente, não tem como. Ou você muda, ou vai chegar um momento ali da sua vida que a vida vai te impor essa mudança de acordo com as necessidades, porque as necessidades elas vão aparecer. Teve uma certa ocasião na minha vida, não particularmente comigo, mas com meu pai, que teve um problema nas vistas e ele poderia ficar cego se a gente não conseguisse um dinheiro significativamente alto para nós. Era um valor de 25 mil reais para fazer a cirurgia, e se ele não conseguisse ali nos 15 dias, possivelmente ele ia ficar cego e seria irreversível essa situação. Então tinha que fazer essa cirurgia quanto antes, para a gente conseguir recuperar a visão dele. E o que acontece? Nesse processo, cara, a gente se olhou assim e falou, cara, nós não temos dinheiro, o que nós vamos fazer? Então, assim, a gente apelou para várias coisas, em pedir ajuda. Às vezes a gente apelou para vender um bem, assim, uma moto que é de necessidade do cotidiano, vai te levar para o serviço, vai te levar para os lugares. Tivemos que vender para fazer dinheiro, tivemos que fazer vaquinha online para ter dinheiro. E graças a Deus conseguimos. Mas eu fico imaginando quantas pessoas não passam por isso, né? E na cidade que a gente mora não tinha condições de fazer isso pelo SUS, né? Foi atrás, mas não tinha condições de, tipo assim, porque o SUS ele tem um tempo de espera. E dependendo do que for que você precise, já tem várias pessoas na sua frente. E o caso dele era um caso já de extrema necessidade. Então o que acontece? A gente correu atrás, conseguiu o dinheiro, tudo. Só que isso me abriu um leque, cara, na minha mente tão grande, que eu pensei assim, cara, o que a gente está fazendo? Já tô aí, trabalho tanto tempo, velho. Eu olho assim pra minha conta, eu não tenho dinheiro investido. Meu pai também não tinha dinheiro investido. A gente teve que correr a um familiar, a outro, uma ajudinha aqui, uma ajudinha acolá, vender um bem. Foi um choque grande de realidade. Porque às vezes a gente vê isso acontecendo com outras pessoas, com outras famílias, mas não acredita que isso vai chegar até nós. E chegou. E não tem sensação pior, cara, de você não ter uma segurança, principalmente financeira, para esse tipo de necessidade. E a partir desse momento, começou a abrir um leque na minha mente. Cara, o que eu tenho que fazer para me poder ter uma reserva? O que eu posso fazer para mim começar a investir um dinheiro? Já pensar talvez na aposentadoria, para dar uma condição melhor para minha família. Porque nas condições que a gente estava vivendo, não tinha como mais tá naquela situação. Então eu comecei, cara, a abrir a mente ao mundo financeiro, né? Ter uma melhor educação financeira, por mais que hoje eu trabalho e não ganho assim um salário significativo, mas eu consigo administrar meu salário de um modo que hoje eu consigo colocar no ponta da caneta e assim, não que sobre para mim investir, mas a primeira parte do bolo eu já tiro para meus investimentos. E outra coisa, a primeira coisa que eu fiz foi, eu anotei tudo que eu tinha de conta e falei, eu tenho que pagar essa conta. Na época, meu nome até sujo estava. Então, eu anotei tudo isso, fiz várias anotações, o que eu gasto por mês, quanto está entrando por mês,
o que que eu devo, até quando eu vou pagar isso aqui, como eu vou conseguir pagar isso aqui e conseguir pagar minhas contas, minha dívida. Quando eu conseguir pagar minha dívida, o dinheiro, o meu aporte de investimento, ele aumenta, porque eu deixo de tirar para pagar algumas dívidas aqui e ele vai sobrar aqui. Claro, eu tenho o meu custo mensal de vida, que é comida, energia, moradia, entre outras coisas, né? O importante é sempre ter tudo anotado, não importa num caderno, no Excel, não importa onde, numa folha. O importante é você ter conhecimento e clareza do que entra e do que sai na sua vida financeira, entendeu? Você trabalha, você tem salário X por mês, quanto que eu estou gastando? E o correto eu estou gastando mais do que eu ganho ou eu estou gastando menos do que eu ganho? Porque o ideal é sempre gastar menos do que você ganha. Isso que vai te gerar condições de você investir. Então o que acontece? Eu procurei conhecimento, comecei a ler livros de investimentos, comecei a correr atrás. Um dos livros que li vários, mas um dos livros que mais, principalmente para quem está começando nessa área, que eu mais me identifiquei, que trabalhou, teve uma clareza maior assim para mim só entender o básico do que eu tinha que fazer, foi aquele Homem Mais Rico da Babilônia, que é o nome do livro. Eu li Psicologia Financeira, eu li Pai Rico, Pai Pobre, eu li sobre a Mente Milionária, são todos ótimos, mas de fato o Homem Mais Rico da Babilônia foi o que fez eu ter uma virada de chave. Por quê? É um livro fácil de se entender, é um livro curto e que você consegue, não que os outros você não consegue, mas você precisa de um certo entendimento para poder absorver todo aquele conhecimento que os livros querem te dar. E já esse pai, o Homem Mais Rico da Babilônia, ele teve uma didática melhor para trabalhar, principalmente para mim que estava começando naquele momento ali e não tinha muita clareza de muitas coisas, não sabia aonde investir, no que investir, como começar, o que não que ele trata de onde eu vou investir, mas ele trata assim, você é cru no mundo dos investimentos, ele vai te dar o básico do básico. E uma dos grandes macetes que tem lá no livro, que é bem simplesão, é fácil de você entender, é você guardar uma certa porcentagem do seu salário que você ganha por tanto tempo. Então, é você ter disciplina, é você ter constância e se manter no jogo o máximo que puder. Esse se manter no jogo o máximo que puder, eu tiro como referência da psicologia financeira, que o importante é quanto tempo você consegue se manter no jogo, e quanto tempo você se mantém no jogo, vai chegar um momento da sua vida que quando você estiver lá dentro do jogo, você estiver vivendo daquilo ali, você vê a virada de chave. Então, assim, comecei a buscar conhecimento, a buscar leituras, e não nego, vai ter um momento da sua vida que você vai ter que fazer sacrifícios de pessoas, de ambientes, de hobbies, se você quiser prosperar. Não existe você prosperar, a não sei que seja de uma tamanha sorte e uma dádiva da vida, não sei, sem você fazer certos sacrifícios. Não existe. Eu não estou falando de cortar o básico do básico e viver na miséria, não. Você consegue ter uma vida razoavelmente bem e investindo mesmo assim. Mas no começo é muito, muito difícil. Por quê? Você tem que trabalhar a sua mente. A sua mente é igual a qualquer outro músculo do corpo. Você vai para academia, nos 5 primeiros meses, você se olha no espelho, talvez você não consiga nem ver um resultado ainda. Por quê? Porque é um processo. O primeiro mês você não vê, o segundo mês você não vê, o terceiro mês, olha lá se apareceu um músculo ali, claro, você vai se sentir melhor, mas visualmente falando, materialmente falando, você não vê uma mudança significativa. Quarto mês muito difícil, quinto mês talvez, sexto mês aí as coisas talvez você olha e já vê um músculozinho ali e tal, um tríceps, mas é um processo. E a mente também é dessa forma. A mente também, a gente tem que trabalhar ela dessa forma. Então você vai criar o hábito de investir.
Porque o hábito de investir, eu gosto até de fazer uma certa comparação. Que às vezes a gente tem muitas pessoas viciadas no jogo do tigrinho, a gente tem muitas pessoas viciadas nas casas de aposta. É porque quando você ganha, você tem aquela sensação imediata de ganho. Você tem aquela sensação imediata, eu ganhei isso aqui. E nessa sensação imediata, libera a dopamina, que é o sentimento da felicidade, do vício, que vai fazer você se viciar em alguma coisa ali. Porque dá aquela sensação extrema de emoção. E quando você faz o reverso, quando você começa a investir, você também vai ter essa dopamina. Porém, o processo é mais lento, é mais devagar. Então precisa de um certo tempo. Então você tem que ter o tempo ao seu favor. Então por isso que no livro A Psicologia Financeira, o autor fala muito disso. Quanto tempo você consegue se manter no jogo. Porque a partir do momento que você começa a investir, principalmente você chegar ali nos seus 5 mil reais investidos, nos seus 10 mil reais investidos por mês, você vai passar por várias e várias tentações. É um iPhone novo que lançaram, que você quer comprar. Às vezes é uma boombox que lançou, você está precisando, quer escutar. Às vezes é um relógio que você queria muito e dá vontade de comprar. Às vezes é uma promoção numa loja que você passa e vê aquele sofá lá que você queria tanto e está na promoção. E talvez você tenha um sofá que ainda está em condições de usar aí 1, 2, 3 anos, mas às vezes você quer mudar só porque viu a promoção. Porque é isso, o mercado ele vai tentar te capturar para poder você gastar com promoções, com Black Fridays, com campanhas atrativas, com várias coisas. É isso que o mercado quer. E para você prosperar, é o que eu falo, você tem que se abdicar de algumas situações, você tem que fazer sacrifício de algumas coisas para poder começar a prosperar financeiramente na vida. E uma coisa muito interessante, quando você começa a juntar, sair da dívida, fazer uma reserva de emergência, para que serve uma reserva de emergência? Por essa mesma situação que a gente passou. Às vezes, se eu tivesse uma reserva de emergência quando meu pai precisou, talvez eu teria ajudado com mais facilidade. Entendeu? Uma reserva de emergência é quando uma moto quebrar, você não está aperreado para passar no cartão de crédito, para pedir um dinheiro emprestado. Não, você tem sua reserva ali e você vai sair daquele apuro. Uma reserva de emergência também serve para oportunidades, entendeu? Para você não precisar, não sei, eu quero comprar muito um lote, porém só tem lote de 30, 40 mil para cima, eu não tenho condições ainda. Às vezes você pega um cara que separou de uma moça ali e quer mudar de cidade e quer se desfazer de um lote que ele tinha e, sei lá, esse lote valia 30 mil, mas ele quer vender por 15 porque quer ir embora rápido. Então você tem aquela reserva de emergência, é uma oportunidade. Você vai fazer dinheiro com dinheiro, porque você compra de 15 de uma pessoa que está apertada ali, mas na frente você vai vender ele por 30, 40, que ele vai se valorizar com o passar do tempo. Então por isso serve uma reserva de emergência. Então assim, a importância de você investir, ela é muito grande. Por quê? Porque o dinheiro, ele te passa conforto, ele te passa segurança e te passa estabilidade. E eu não estou falando assim de muito dinheiro, cara. Às vezes só de você ter 5, 3 mil, 10 mil guardado na sua conta, você já se sente melhor. Você sabe que qualquer imprevisto que você tiver, você vai dar conta. Porque 99% dos imprevistos que acontecem hoje com qualquer ser humano brasileiro, 90%, não estou generalizando, estou falando que é 100%, 90%, não passa do valor de 10 mil reais, entendeu? Aquele 1% ali, só se for alguma coisa mesmo bem extraordinária que chegar a passar, igual aconteceu com a gente. Mas na maioria das vezes é um carro que quebra, é uma moto que quebra, é uma geladeira que quebra, não sei, é um telhado que você tem que fazer uma pequena reforma. Então assim, essas urgência, né? A gente já fala, reserva de emergência. Então, porque uma coisa ali emergente, se você não resolver naquela hora, pode dar muito problema para você. Então, assim, essa é a importância, porque o dinheiro ele vai te dar uma autoestima maior. Você sabe que essas coisinhas já não vai tirar mais você do sério, não vai te levar
para um caminho de pegar um empréstimo, de passar em cartão de crédito, em ficar devendo, né? Então, essa é a importância de você ter uma quantia guardada. E quando você trabalha a sua mente para fazer esse tipo de investimento, cara, você vai meio que se viciar naquilo. Você vai entrar dinheiro, pô, quanto vai me sobrar aqui? Porque eu quero guardar mais, que você vai vendo seu montante subindo e aquilo vai te dando mais prazer, vai te dando mais segurança. E para você que é homem, principalmente, é muito importante, porque hoje em dia a gente se fala muito, tem mulher interesseira, isso, aquilo, claro. Tem várias mulheres interesseiras realmente que agem de má fé. Porém, como é criatura que tu vai passar para uma pessoa, não sei, se tu quer entrar num relacionamento, alguma coisa, se você não tem nenhum mínimo para oferecer para essa outra pessoa, você não consegue colocar a pessoa dentro de uma casa, você não consegue ter responsabilidade de homem dentro de uma casa, se, sei lá, uma geladeira quebra, você é o homem, você tem que ser o resolvedor de problema. E para você resolver problema, você tem que trabalhar e você tem que fazer dinheiro. Essa é a sua missão. A mulher, ela é a provedora do lar. Ela provê o lar. Prover o lar é o quê? É organizar a casa, deixar tudo harmonioso, do jeito que a mulher sabe fazer, entendeu? Então, assim, não estou falando que uma vez ou outra você não pode chegar em casa, ajudar ela numa louça, ajudar a fazer uma janta. Não estou falando isso. Mas a prioridade do lar é da mulher, manter a casa em harmonia. Já a responsabilidade do homem é prover a família. Quando a gente se fala em prover, é buscar dinheiro para dentro de casa, é buscar conforto para dentro de casa, é buscar espiritualidade para dentro de casa. Todas essas coisas têm que partir do homem. E não é de hoje que isso acontece, é de muito tempo atrás, é desde o tempo das cavernas. A mulher ficava em casa fazendo comida, não sei lá, qualquer outra coisa, cuidando das crianças, e o homem ia para floresta, ia para o mato caçar, buscar comida e vice-versa, e proteger o lar. A mulher, ela tem que se sentir protegida. A mulher, ela tem que sentir que o homem passa conforto, que passa segurança para ela. É isso que a mulher busca. Quem não gosta de dinheiro? Se eu falar que eu não gosto de dinheiro, eu estou mentindo. Todo mundo gosta de dinheiro. De certa forma, todo mundo tem um certo interesse. Mas que isso não seja a prioridade. Mas que, de fato, você tem que ter uma certa grana para passar um conforto. Como é que tu vai ter uma família, criatura? Se às vezes tu